Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peguei você um pouco de surpresa hoje, né? Mais cedo um pouquinho. Eu sei que é domingo, por isso que eu estou mais cedo um pouquinho, porque eu estou na rua. E daqui a pouco tem escola bíblica e café da manhã na nossa igreja. Por isso que eu quero iniciar um pouco mais cedo, para também me desocupar um pouco mais cedo. Porque hoje nós teremos um café da manhã juntos na igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Já estou aqui, né, ó, levando a minha contribuiçãozinha aqui, ó, um bolinho. Foi feito com muito amor para tomar café da manhã, mas os irmãos, cada um leva a sua parte. E vamos estar juntos, muito feliz hoje, porque hoje o pastor Luiz Augusto de Barbalha vai estar conosco na nossa EDB, na igreja. E à noite também na ceia do Senhor Jesus. Então eu não podia perder, por isso estou me antecipando. Então, para você que vai entrar, como eu digo, vai pegar o bonde andando. Infelizmente eu não posso esperar por você. Depois você vai ver esse vídeo para honra e glória do Senhor. E Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero aproveitar hoje, já que o pastor Luiz vem, vai passar o dia conosco aqui no Brejo. E vou dar um testemunho de como Deus agiu na minha vida depois que eu saí de Juazeiro para ir para Barbalho, quanto Deus usou, né, a vida do pastor Luiz e de outros irmãos de Barbalha para abençoar a minha vida. Mas para isso teve uma ordem do Senhor. Eu só ouvia falar, como eu contei do testemunho, né, de Lindete, de Lili, elas me levavam para a igreja. E na época eu sei que eu ganhei uma Bíblia das missionárias do Rio Grande do Sul. E eu quero contar como tudo começou quando eu parti para Barbalha. Eu vou tentar ser breve, é um testemunho longo, mas eu vou tentar ser breve. Mas quero convidar você, se tiver uma Bíblia, a abrir a sua Bíblia, Raniele. Chegou a tempo, ô glória, comecei agora, viu? É porque eu vou de carona para a igreja e a irmã vai passar aqui umas 8h10. Eu não gosto de fazer ninguém me esperar. Eu gosto de estar no ponto esperando. Então, eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Quando eu abri essa palavra, há muitos anos atrás, eu não tinha intimidade com a palavra de Deus. Eu não conhecia. Glória a Deus, Deus é bom. E eu estava num momento muito difícil da minha vida. Foi um momento de uma decisão, como nós falamos ontem, né? Que a gente toma decisões, às vezes, na hora mais crucial da nossa vida, nós temos que tomar decisões difíceis. E eu fiquei muito, assim, assustada com a decisão que eu tinha que tomar. Como foi que eu tomei essa decisão? Mesmo sem eu conhecer ainda a palavra, mas eu cria em Jesus. E eu sabia que o Senhor ia falar comigo. Só que eu tinha que continuar na caminhada. E aí o que é que eu fiz? Eu me sentei na calçada, ali no Conjunto Lagoa Seca, me sentei na calçada e fiquei assim riscando o chão, meio desanimada, por volta de umas 7h da manhã. Quando eu resolvi abrir a palavra do Senhor, eu disse: Senhor, eu sei que eu sou uma pecadora e que eu nem sei ler a Bíblia, mas fala comigo. E aí, quando eu abri, eu vou ler para você o que o Senhor me fez ver naquele dia. Vou ler para você. Só vou ler 3 versículos e vou dar o testemunho. Aqui é a palavra do Senhor, Raniele, quando eu falei naquele dia, de manhã cedo. Quando eu abri, foi em Gênesis 12, onde diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Quando Deus tem algo na minha vida e na sua, Ele nos chama. Ele não só chamou Abraão, não. Ele chama a mim e chama a você.
E quando ele chamou, olha a palavra aqui no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, te glorifico, Pai, nessa manhã, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus grande e poderoso. Como o Senhor chamou o teu servo no passado, o Senhor também nos chama no dia de hoje. O Senhor chama ainda, Senhor, o Senhor convida para participar, Senhor, da tua mesa, ainda hoje, meu Deus. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu, pelo amor pelo qual o Senhor me tratou. Pai, obrigada, Jesus. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, que a tua mão esteja, Senhor, estendida também, para cada um que vá ver esse vídeo, Senhor, depois daqui. Aqueles que entrarem, Pai, aqueles que já estão conosco, como Raniele. Senhor, fala com eles em nome de Jesus. Abençoa suas vidas, Pai, que eles venham ser uma bênção nas tuas mãos, meu Deus. Senhor, que esse domingo, Pai, nós sabemos que o domingo não é nosso, o domingo é teu. Por isso, Pai, que eu estou aqui, pronta para ir para a tua casa, para te servir, meu Deus, e glorificar o teu nome junto com os irmãos. Pai, muito obrigado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo o sempre. Raniele, essa palavra, ela foi assim, um divisor de águas. No dia que eu abri a palavra de Deus, e eu confiei na palavra do Senhor, eu estava passando uma luta muito tremenda no meu casamento. Uma luta, eu estava como que assim, depressiva. Eu não sabia que rumo tomar. Muito difícil eu estava passando. E todo mundo sabe. Quem morava ali no conjunto, a minha família sabe, a família do meu esposo sabe, porque glória a Deus, eu amo a minha família e também amo a família do meu esposo. São pessoas que sempre estiveram do meu lado. Sempre estiveram do meu lado. Minhas cunhadas, a minha sogra, que hoje não está mais no nosso meio, mas sempre estiveram do meu lado. E eu louvo a Deus. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava chorando porque eu não queria sair de perto da minha família. E naquela noite, eu tinha recebido uma proposta do meu esposo. Ele tinha dito que nós iríamos sair dali. E Deus confirmou de manhã. Ele disse, eu vou vender essa casa aqui na Lagoa Seca e nós iremos morar em Barbalha. Agora eu vou logo lhe avisando, viu? Não é para ouvir conversa de ninguém, porque senão a gente se separa. Porque vai aparecer muita história de namoradas. Oh, glória! Naquela época, oh Jesus, eu sofri um bocado. Mas Deus tinha um plano para nossas vidas. E eu fiquei muito triste naquele dia, né? E aí eu ainda ouvi de algumas pessoas, você não saia daqui, aqui é sua casa, lá vai ser mais difícil para você. Eu já tinha deixado de trabalhar, tinha só um pequeno comérciozinho em casa. Eu tinha colocado uma churrascaria grande, eu tinha comprado um terreno ao lado, e essa churrascaria eu já tinha fechado, porque eu já estava com um pouco de depressão. Por conta que era eu sozinha. E meu esposo, ele gostava muito do mundo. E eu sozinha, com 2 crianças pequenas, eu passei assim maus bocados. E eu me senti muito mal. Eu tinha que escolher ou acompanhar o meu esposo ou ficar sozinha. E isso no momento de muita luta, viu? Ele era uma pessoa sem entendimento. E eu digo, meu Deus, que decisão eu vou tomar? Mas o Senhor não me deu paz naquela época de deixá-lo. O Senhor não me deu. O Senhor não me deu. Ele sai do meio da tua parentela. E eu fiquei sem entender. E eu continuei riscando o chão e as lágrimas descendo no meu rosto.
tem um senhor que mora no conjunto. E eu chamava ele de sem terra. Porque assim, era o hábito que meu esposo tratava ele. Né? E ele, um homem de posses. Né? E eu brinquei com ele quando ele passou. Chamei ele assim. Aí eu disse, sem terra. Aí ele disse, diga aí, minha joia. Desse jeito. Eu disse, deixa ele fazer uma proposta. Saiu da minha boca sem eu nem pensar. Eu disse, me compra esse terreno aqui dessa churrascaria. Compra essa churrascaria. Aí ele disse, compro. Eu, hã? Ele disse, compro. Tá vendo como Deus já tinha ordenou e Deus preparou a pessoa para comprar? E aí eu disse, mas para mim vender esse terreno, eu também tenho que vender minha casa, que é do lado. Aí ele pegou e disse, eu compro o terreno e minha irmã compra a casa. E isso aconteceu. No outro dia, 9 horas da manhã, nós estávamos sentados na grama, que era uma churrascaria muito grande, era muito bonita, assim, toda gramada, né? Tudo muito rústico. E ele foi lá e nós sentamos no chão para contar o dinheiro. Não vou citar o nome, mas só falar o nome de Sem Terra, assim, muitos amigos da gente já sabem quem é. E pronto, vendemos e fomos para Barbalha. E eu tomei posse dessa palavra. Sê tu uma bênção. Eu saí chorando, porque na época minha mãe ficou ali, minhas irmãs ficaram ali, os amigos ficaram ali, e eu saí. Eu saí do jeito que eu senti que Deus falou comigo naquela palavra. Eu fui com 2 crianças pequenas e com um marido que na época era infiel. Oh, Jesus! Meu Deus! Foi uma luta, foi um sofrimento muito grande. Quando eu cheguei em Barbalha, primeiro quando eu fui olhar o terreno, fui olhar à noite. Era um local onde eram aulerias, só tinha buraco, muita chuva, e o canal, e eu vendo aquele... Eu me assustei, comecei logo a chorar, que eu sou muito chorona. Eu digo, Senhor, o Senhor permitiu que eu vendesse minha casa para vir para cá. E a casa só deu para levantar e bater uma laje, nós fomos para dentro, sem telha, sem nada. Quando vinha a chuva, era batendo na laje e a água caindo dentro de casa. Eu digo, eu preciso trabalhar. Senhor, se o Senhor me trouxe para cá. E aí eu comecei nas reuniões de oração. O que é que eu quero dizer a vocês? Hoje nós estamos recebendo o pastor Luiz Augusto de Barbalha. E ele faz parte dessa história que eu vou contar. Hoje ele vai passar o dia conosco aqui no Brejo. Pastor Luiz, ele acompanhou muito nas orações, nas reuniões, nos fortalecendo, dando apoio à nossa família. E foi na igreja dele aonde eu me batizei. Eu e meus filhos, pequenos, para a honra e glória do Senhor. E continuamos uma caminhada. E eu queria trabalhar, mas meu esposo não queria. Mas a minha vida sem trabalhar ia ser muito difícil, dependendo de um homem que na época tinha um coração muito duro. E eu queria trabalhar. E nessa época Deus se utilizou, porque a palavra diz assim. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí, no 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Como que eu ia engrandecer o nome se eu não tinha um pau para dar num gato? Eu não tinha nada. Ô Júnior, meu primo, Deus te abençoe, José Amâncio. Ô Glória, de tão longe. Me preocupei tanto com você nessas enchentes. Eu orei muito, porque eu não sabia o lugar onde você morava no sul. Mas Deus te abençoe, meu primo. E deixa eu lhe dizer o que aconteceu. Eu comecei a orar e colocar diante do Senhor a proposta de um emprego. Eu falo, vai vir aquela coisa aqui, para mim chorar, mas eu não vou chorar nesse testemunho. E eu passava pelo centro da cidade, quando eu ia deixar meus 2 meninos na escola, segurando na mão deles. E tinha um pontozinho fechado, em frente ao hospital, São Vicente. E eu dizia, Senhor, eu quero esse ponto, eu quero trabalhar nesse ponto, Glaudeter. Wesley, Deus te abençoe. Eu dizia, eu quero trabalhar nesse ponto, Senhor, mas eu não tinha como pagar o aluguel. Como que eu ia alugar se eu não tinha nada?
E todo dia eu passava ali, 7 horas da manhã, segurando a mão dos meus 2 meninos e a bolsinha da escola. E eu dizia, Senhor, eu quero essa lanchonete, eu quero botar uma lanchonete aqui. Senhor, eu quero botar uma lanchonete aqui. Quando foi com uns 30 a 40 dias, tinha um senhorzinho, o nome dele era Valmir, morava do lado. E eu sempre perguntava a ele, de quem é isso aqui? Ele dizia, eu acho que alguém já alugou, eu acho que alguém já alugou. Mas se tiver de ser seu, será? E eu sempre perguntava, incomodando aquele homem, eu sempre incomodando. Quando foi um dia que eu passei, estava aberto. Alguém tinha colocado uma lanchonete na minha frente. E eu comecei a chorar, fui deixar minha menina na escola chorando. Eu digo, Deus não ouviu a minha oração, o que eu queria era para mim. Olha como eu fui ruim com o Senhor. Eu não era conhecida em Barbalha, ninguém me conhecia. Quem era Solange na Feira do Pão? Ninguém. A pessoa que Deus permitiu que alugasse era um funcionário do hospital. E muito conhecido. Então, todo mundo do hospital ia para lá. Todo mundo do hospital ia para lá. Todo mundo do hospital ia para lá. Mas eu passava lá. E eu dizia, Senhor, essa lanchonete, ela tinha que ser minha, Senhor. E aí quem ficava lá era um rapazinho, o rapazinho não ligava muito, eu via lá o rapaz sem ligar. Quando foi com pouco tempo, fechou a lanchonete. E o povo indo para lá e fechado. Aí eu procurei o senhorzinho que estava lá. Aí ele disse, fechou. Eu digo, quem é o dono daqui? Aí ele disse. Aí eu peguei e chamei o leiteiro que me entregava o leite na minha casa. Eu disse, o senhor conhece aquele homem, dono daquela... Conheço, é fulaninho, lá de Barbalha, muito conhecido também. Não posso estar citando nomes. Diz, diz a ele que eu queria alugar, agora isso sem R$1. Eu não tinha R$1. E naquela época o aluguel já era R$500, que hoje é quase... É 1.500, R$2.000 hoje, eu acho que é o aluguel. Pronto, é isso. Em frente ao hospital. Eu disse que queria alugar. Pois o rapaz do leite foi lá e disse que eu queria alugar. Pois eu queria conversar com o dono. Ia pedir a ele uns dias. Olha minha inocência. Quem já se viu pedir uns dias para ganhar algum dinheiro para poder pagar? Gente, Deus cuida de mim, cuida de você. Ele cuida de nós, Júnior. Ele cuida, Raniele. Ele cuida. E aí, quando eu penso que não, lá vem o homem do leite no outro dia com a chave. Me entregou a chave. Ele disse que você pode ir trabalhando lá, ajeitando lá, e depois você acerta com ele. Meu Deus, e agora? E a responsabilidade para pagar? E o que eu tinha para fazer? E agora, Jesus? Eu não tinha uma cadeira, eu não tinha uma mesa, eu não tinha levado nada da lanchonete, tinha acabado com tudo. Aí minha cunhada, Fátima, eu amo muito, que ela me ajudou demais, ela é a minha sogra. Ela arrumou uma mesa, ela alugou, ela disse a mim que era emprestado, mas depois descobri que ela alugou. Ela alugou uma mesa e disse, olha, de um amigo meu, vou te emprestar. Mas eu depois descobri que ela tinha alugado por 30 dias para mim começar. Minha sogra foi no Juazeiro, trouxe um bocado de coisinha, umas panelinhas, umas vasilhinhas de plástico, um monte de coisinha, um monte de cacareca, aquelas coisinhas que a gente precisa na cozinha. E eu tinha uma pessoa de Barbalha, o nome dele era Bosco, não vou dizer também o sobrenome, porque pode ser que às vezes o povo não gosta. Mas muito conhecido esse homem, ele tinha um supermercado. E eu passando, eu fazia minha feira lá. Aí eu disse, ele quer abrir a lanchonete, mas eu não tinha condição. Ele disse, você pode pegar aqui o que você quiser. E eu vou lhe dar umas coisas. E aí ele me deu, ainda hoje eu tenho, viu? Essas formas de bolo quadrado, foi ele que me deu. Eu estou fechando o meu mercantil, assim, estou diminuindo a parte do mercantil. E eu vou lhe dar as formas, você pode levar o que você precisar. E lá eu peguei garrafa de café, bandeja, peguei tudo para ir pagando com o que eu ganhasse. Gente, pela fé. Pela fé. É um testemunho aqui. Para edificar a sua fé. Mas dizendo a você que quem faz é Deus. Quando Ele promete, Ele faz. Ele cumpre. Ele cumpre. E aí, para encurtar, tudo foi indo. Com 15 dias, e sim, aí meu esposo, quando eu cheguei que disse que tinha alugado, e que eu queria o dinheiro, ele disse, você não é nem doido. Você não vai ganhar dinheiro para pagar esse aluguel. Na época ele tinha condição assim que dava para mim, mas ele não queria, né, que eu fizesse. Ele disse, eu vou lhe dar o primeiro mês de aluguel para você não passar vergonha.
porque eles eram amigos de trabalho, ele e esse senhor, dono do ponto. Ô, Glória, que para não passar vergonha, né? Vou lhe dar só para você não passar vergonha, mas você vai devolver. Ele não queria, e a minha sogra, você vai dar certo. E minha mãe foi me ajudar lá dentro. Minha mãe foi me ajudar lá dentro. Raniele é prova disso. Ela trabalhava na época naquele supermercado lá na frente e ela acompanhou desde o início, né, Raniele? Nossa amizade vem desde esse tempo. E aí, meus irmãos, que quando foi em 15 dias, para a honra e glória do Senhor Jesus, a palavra do Senhor se cumpriu. Dentro de 15 dias, eu devolvi a meu esposo o dinheiro que ele tinha me dado. Ele não entendeu. Eu devolvi a ele o dinheiro que ele tinha me dado para pagar o aluguel. E eu paguei mais um mês da frente. E minha lanchonete era assim, ó. A lanchonete Amor em Pedaços, em Barbalha. Tá aqui, ó, Solanginha. Do Amor em Pedaços. Glória a Deus. Serva amada do Senhor, do Deus vivo, todo-poderoso, que cuida de mim com todo amor. E eu amo esse Deus. Pois nossa lanchonete foi um sucesso para a honra e glória do Senhor. Pastor Luiz está vindo hoje para passar o dia conosco, nos dar a Santa Ceia à noite e o café da manhã, agora pela manhã. Era nosso cliente todo dia. E ele anunciava na rádio a lanchonete Amor em Pedaços. Todo dia ele descia para tomar o caldinho dele, antes de ir para casa. E a lanchonete abençoava a vida de muita gente. Muita gente foi abençoada com Amor em Pedaços. Hoje eu tenho muitas filhas espirituais através do Amor em Pedaços. E aí foi onde Deus abriu a porta na rádio, onde nós fomos apresentar o Melhor de Deus, programa da igreja, onde eu fazia parte. E lá todo mundo já sabia, quando era na segunda-feira, eu deixava a lanchonete, ó, lotada, e os clientes, Dona Solange, quando a senhora vai, eu dizia, vou apresentar o Melhor de Deus. É o programa que primeiro é a obra do Senhor. E eu subia para aquela rádio numa alegria, eu não queria nem saber. A lanchonete, olha, lotada, a mãe dizia, minha filha, nós não damos conta não. E era 6 funcionários, num buraquinho desse tamanho. E o povo fazia fila do lado de fora. O povo fazia fila do lado de fora para merendar. Não era irmã Expedita, acho que a irmã Expedita de Barbalha, ela sabe. Tem muitos irmãos de Barbalha aqui que sabem, que estão aqui na live, sabe que o Amor em Pedaços, a minha mãe, Dona Maria, eu sempre mando esses vídeos para ela, porque ela não tem Facebook. E ela diz, minha filha, nós trabalhamos muito, mas Deus foi fiel. Foi, mãe. Deus foi muito fiel. Nós trabalhamos muito, mas aquela lanchonete Deus me fez ser conhecida na cidade. Deus me deu um nome para zelar. Hoje eu sou uma serva de Deus. Hoje eu não trabalho para o homem, eu trabalho para o Senhor. Por isso que eu estou nessa preocupação, porque nós temos já o café da manhã. Por isso que eu iniciei mais cedo. E eu precisava dar esse testemunho. E nas lutas grandes, porque meu esposo na época não conhecia a palavra do Senhor, ele não queria que eu fosse para a rádio, era aquela luta, era aquele reboliço, e ele não entendia, né? Ele não entendia, não é porque ele era ruim, não, é porque ele não entendia o trabalhar de Deus. Ele veio conhecer a palavra de Deus depois de 15 anos, eu e meus filhos na igreja, uma luta todo dia tendo que matar um leão para nós poder ir para a igreja. Depois ele veio conhecer a palavra do Senhor. E pastor Luiz todo o tempo ali. Quando ele dizia que nós não ia para a igreja, ou então quando eu saía, depois daí Deus me deu mais 2 carros de lanche. Eu tinha uma estrada lá na praça, uma estradinha branca, onde tinha Amor em Pedaços, um furgãozinho, depois deu outro furgãozinho, ficou lá na Cirolândia, também Amor em Pedaços, e era todo mundo vestido nas fardas do Amor em Pedaços em Barbalha, subindo e descendo, e o Amor em Pedaços crescendo, e o nome do Senhor sendo pregado, porque aonde eu ia, eu falava do amor do Senhor, e o Senhor me fazia ser conhecida naquela cidade, e ser muito amada, e ser muito abençoada, e abençoar também.
Foi dessa forma que o Senhor me levou para a Barbalha. E no meio há muitas lutas, porque quando eu fui, ele avisou, né? Você, tipo assim, você tem que ser forte. Só faltou dizer, seja forte, Josué. Seja corajoso, porque lá você vai saber de muita história. E realmente foi difícil. Foi difícil, muitas vezes eu quis esmorecer, mas aí é como eu lhe digo, na época o pastor Luiz, ele foi um homem assim, foi muito de Deus na minha vida e na minha família, sustentando com oração, sustentando com oração. As irmãs da SAF iam lá para casa e nós orava e todo mundo com medo, porque ele não queria, né? Na época, a irmã Nessia era uma bênção. Irmã, aí meu menino pequeno contava umas coisas, aí ela dizia, meu Deus, irmã, é melhor nós parar. Eu digo, minha irmã, nós vamos continuar em oração aqui em casa. E assim nós fizemos. E Deus abençoou minha vida. Deus fez com que aquela casa que era só uma laje se tornasse em um duplex. Eu não estou falando aqui para a glória do meu nome não, viu? Para dizer o quanto Deus fez, que o que Ele prometeu na palavra dEle, porque quando eu saí de perto da minha família, eu fiquei com medo, porque lá eu tinha uma sustentação perto deles. E eu ia para uma cidade próxima, mas eu não tinha emprego, eu não tinha nada, eu fui só com a cara e a coragem. E quando chegou lá, o Senhor me fez ser conhecida, o Senhor me deu uma casa linda. Fez casa com piscina e tudo mais. O Senhor, Ele é lindo e maravilhoso. Não só porque Ele me deu isso, não. E os carros de lanche, e as pessoas que nós trabalhávamos. O pessoal do lixo, do carro do lixo, quando passava na frente da lanchonete, gritava de longe, bom dia, amor em pedaços. E eu, bom dia. Eles passavam para pegar o lixo, eles tinham o cafezinho deles. Tinha Brasil, não era, Dan? Brasil passava ali todo dia para tomar o cafezinho dele, ele chegava lá com a mãozinha dele na frente, eu dava o café e o pão, e ele ficava dizendo que queria outra coisa, porque ele não falava, ele ficava dizendo que queria outra coisa, e eu não posso, eu não uso isso, ele queria fumar, eu dizia não posso, aí eu levava ele lá em Valmir, vizinho, eu dizia, dê Valmir, que ele não tinha um entendimento. Valmir, que foi uma bênção na minha vida, muita gente dizia assim, Valmir, ele era um homem seguro, Valmir, ele foi uma bênção na minha vida, foi um pai, Barbalha. Ele já não está mais, já não é mais no nosso meio. Mas Valmir foi um pai para mim naquela cidade. Quando eu saía para os meus compromissos, que chegava meus pedidos, quando eu chegava, a irmã dizia, já está tudo pago. Valmir pagou. Pagou. Aí eu ia lá, toma o dinheiro, Valmir. Se preocupe não, Solange. Se preocupe não, que se chegar alguma coisa e você não tiver, eu chego junto. E quando ele chegava, eu ia dizer. No dia que eu me atrasava na lanchonete, que eu perdi o sono de tão cansada, que eu saía de 4 horas da manhã para abrir, e 11 horas, 12 horas da noite eu estava fechando o caixa dos carrinhos de lanche, Valmir estava em cima da ponte. Tu não abriu 4 horas, eu fiquei preocupado, com medo de ter acontecido alguma coisa contigo, com medo de eu ter discutido com meu esposo. Ele era como um pai para mim. Nunca deixei de orar por Valmir. Enfrentou a opção ali, quem não conhece, né? Deus foi maravilhoso na minha vida. E eu sei que eu não posso me demorar muito, por conta que tanto eu vou de carona já para a igreja, como eu sei que os irmãos precisam tomar seus cafés e tudo, mas isso é um testemunho para a edificação da sua fé. Para a edificação da sua fé. Desde do início, que tem o quê? Uns 23 anos que o Senhor me deu essa palavra, que até hoje, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu continuo no caminho do Senhor. Crendo que Ele é comigo, que Ele cuida de mim. Ele nunca me desamparou. Muitas vezes não aconteceu o que eu queria. Mas isso não significa que é porque Deus é ruim, não. É porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Ele sabia o que era melhor para mim. Nessa caminhada, Deus acrescentou pessoas e tirou pessoas. Mas quando Deus diz, vá, vá. Se afaste, se afaste. Se aproxime, se aproxime.
E hoje é com muita alegria que eu estou indo agora cedo tomar café da manhã, mais o pastor Luiz e a igreja do Senhor. E à noite estaremos reunidos aqui no Brejo Santo, para a glória de Deus. E quando ia começar o programa do pastor, que o nome do programa dele na rádio é Pare e Pense. Aquele louvor, toda vida que ele cantava, eu não terminava de cantar porque eu já estava chorando. Porque era uma luta tão tremenda, meus irmãos. Não pense que porque ali eu estava ganhando muito dinheiro, porque Deus estava me abençoando financeiramente, eu não estava na peia, não, assim. O Senhor estava me trabalhando em mim, mas era uma luta tão grande para que eu desistisse dos caminhos do Senhor. Tinha dia que eram os irmãos, assim, que seguraram na minha mão, mas o Senhor Jesus. Irmã Beta, ela sabe, às vezes ela entra aqui do IACC. Ela sabe, uma irmã muito amada, orou muito comigo, me ajudou a passar muitas lutas. E pastor Luiz, assim, foi uma bênção em nossas vidas. E quando nós estávamos lá em Barbalha, Deus nos abençoou muito financeiramente. Muito. 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 É muito. Para mim era muito. Porque eu saí, que eu não tinha como comprar uma garrafa de café. Meu esposo tinha. Mas assim, na época ele não tinha um entendimento, que era nosso. Não tinha, sabe? Era aquela coisa. E não deixava faltar nada em casa, não. Mas assim, eu não tinha independência financeira. E Deus ajudou muito na obra do Senhor através do amor em pedaços. Deus me levou para ali para ser uma bênção na obra do Senhor. Como foi? Para a honra e glória do Senhor, não para a minha. Deus foi maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus nessa manhã, pela sua vida, pela minha vida. Dizer o quanto Deus fez e fará. Pedir a Deus que o Senhor continue abençoando aquelas pessoas que me abençoaram na cidade de Barbalha. E as pessoas que me amaldiçoaram, se tiver, que eu acho que não tem. Eu espero que não tenha. A palavra do Senhor diz que Ele amaldiçoará. Ele diz, abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei aqueles que te abençoaram. Não é mais comigo, é com o Senhor. Mas eu acho que eu não tenho quem me amaldiçoe, não. Né? Eu quero agradecer o Senhor por tudo que Deus fez no tempo que eu passei aí em Barbalha, irmã Beta. Olha, eu falei nela, olha ela aí. Olha ela aí, que bênção de Deus. Ela sabe das lutas que eu enfrentei. Do que o inimigo muitas vezes quis me tirar, me afastar dos caminhos do Senhor. Por conta da obra que Deus tinha para fazer em nossas vidas. E eu quero cantar um louvor. Esse louvor, ele é o tema do programa do pastor Luiz. E é um louvor que ele cantava, eu vou ver se eu me lembro da letra. Ele cantava em todas as reuniões, e às vezes pegava assim na minha mão, mas eu já chorava mais do que, como o povo diz, Madalena, né? Eu já chorava. Tinha o irmão Francisco João, que está na glória do Senhor Jesus, ele chorava mais eu. Nós dois era dois chorão. Eu chorava, meu esposo chamava ele de caminhada. Eu não sei por que esse apelido carinhoso que meu esposo botou nele, né? Eu já conhecia ele de muitos anos. E o irmão Francisco era minha companhia para nós ir para a igreja. E eu chorava e ele chorava comigo. Toda vida que eu estava chorando na igreja, ele chorava comigo. Não tinha um dia que o irmão Francisco não chorasse comigo. E os irmãos sabem que na sexta-feira, quando nós estávamos ali na reunião de oração, clamando a Deus, pela convenção da minha casa, eu me derramava em lágrimas, pedindo ao Senhor para que alcançasse a vida do meu esposo. Porque era muito difícil permanecer sem ele nos caminhos do Senhor.
Foi uma luta grande. E o louvor que o pastor Luiz cantava era esse. Eu vou cantar, meus irmãos, porque daqui a pouco vai estar a buzina ali na porta e eu não vou ter nem como encerrar, né? Vou cantar esse louvor, vou tentar me lembrar, para honra e glória do Senhor. E eu vou ter muitos testemunhos do que Deus fez na minha vida. Deus foi muito maravilhoso. E é. E esse louvor, ele é assim. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer, Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseram te dizer, oh glória, Raniele. Deus é maravilhoso, irmã Expedita, irmã Beta, Júnior, Wesley, quantos estão aí? Quantas vezes eu ouvi, mas o Senhor não me abandonou. Ele disse, tente mais uma vez. E me vem na mente quando aquele homem leproso, Naamã, ele mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Então tente um pouco mais. Tente um pouco mais. Eu não sei qual é o seu caso. Se alguém diz que você não tem jeito. Tem jeito sim. O Senhor, Ele tem jeito para nós. Quando Ele promete algo na nossa vida, Ele cumpre. E que a sua família seja uma bênção. Que abençoe outras famílias. Como hoje eu me vejo aqui, sendo uma bênção na vida das pessoas. Não por mim, mas levando a palavra do Senhor. Abençoando outras pessoas. Dando um testemunho. Falando do que Deus fez, o que Deus fará na minha vida. Deus é maravilhoso. Um bom domingo para você. Que a mão do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, lhe encorajando, lhe fortalecendo a permanecer, a nunca desistir. Tente um pouco mais. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, nos abençoa, Pai, nessa manhã. Senhor, nos dá entendimento da Tua palavra. Fortalece, Senhor, o Teu povo. Senhor, que nós não venhamos olhar, Senhor, para os obstáculos, mas nós venhamos olhar para um Deus todo-poderoso, que quando nos promete o Senhor faz, que o Senhor cuida de nós, Senhor. A Tua palavra diz que se nós passarmos no fogo, nós não nos queimaremos. Se nós cairmos dentro das águas, nós não nos afogaremos, porque o Senhor é conosco, meu Pai. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Senhor, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, hoje e todo sempre. Amém, meus irmãos, um cheiro. Estou indo agora para a igreja tomar o nosso café da manhã. Para quem não viu, olha aqui, ó, o nosso bolo, mas tem mais bolo na igreja, né? Irmã Solange é a irmã do bolo, né? E não podia deixar de não levar o bolo. Então hoje à noite também temos a ceia do Senhor. E que Deus te abençoe e fica em paz. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Cheiro para você.